Vê se dá para vocês copiarem o que está aqui. Dá? É. Quem tem agenda pode copiar na agenda. Quem não tiver agenda, copia no caderno de química. Leitura das páginas 196 até 198 e exercícios da página 202 e 203 para quinta-feira, tá? Que é a nossa próxima aula. Então, anotem aí para vocês não esquecerem. Tem alguém que ainda não tem o livro aqui, que está na sala? Não tem o livro? E aí em casa, o pessoal de casa, tem alguém que ainda não tem o livro? Todo mundo tem livro? Não. Tailane ainda não tem. Quem mais não tem ainda? André também não. Júlia vai comprar. Ok, então. Tá bom. Bom, a matéria de hoje ela é bem tranquila, tá? Inclusive vocês, João, Guilherme, inclusive vocês já viram em anos anteriores, tá? Só que o nosso foco de hoje vai ser um pouquinho diferente. É uma matéria que vocês viram no 6º ano, então já faz um tempinho, tá? Nós vamos relembrar algumas partes e vamos ver algumas informações novas, tá? Vamos ver o que vocês lembram sobre esse conteúdo que vocês viram lá no 6º ano. E aí, se não lembrarem de algumas situações, a gente revisa e continua com as informações que vão aparecer, são informações novas. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Espera aí que eu vou colocar o livro para vocês verem. Aline, Oi. eu posso te mostrar o dever da semana passada que eu faltei aula? Semana Pode. passada não, acho que foi semana retrasada. Peraí que eu vou pegar o caderno. Só que aí agora, no finalzinho da aula, você me mostra. Tá bom. Porque eu já estou em outra tela.
Pessoal de casa está conseguindo ver a tela? Sim? Tá, peraí que eu vou só aumentar um pouquinho. Quem tem o livro vai colocar nessa página 194. Vou ter que diminuir um pouquinho. Bom, vamos lá. O pessoal que está aqui comigo na sala vai abrir na 194 e na 195, ó, nessas duas páginas. Que é a introdução do capítulo 1. Tá? Bom, por que o livro do 9º ano começou com esse conteúdo lá do 6º ano? Lembra que quando a gente estava nos primeiros dias de aula... Ai, peraí, gente, que eu vou ter que tirar dessa tela. Acho que tem alguém querendo entrar. Não, tem não. Lembra que quando a gente começou a estudar em fevereiro, aqueles conceitos importantes que eu passei para vocês, e aí eu falei para vocês, a gente viu um conceito de matéria, né? E aí a gente viu que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem um volume e uma massa. E aí eu falei para vocês que tudo que a gente tem aqui ao nosso redor são exemplos de matéria. E que a matéria, Vitor, preste atenção, que a matéria ela é formada por átomos. Então, átomos, depois eu defini também como sendo a menor partícula que forma o universo. Então, por isso que aparece aqui para a gente no livro do 9º ano, logo no capítulo 1, falando um pouquinho sobre o universo. Para se formar tudo que a gente tem no universo, a gente precisa dessa estrutura que a gente vai estudar mais para frente um pouquinho, que é o átomo, tá? Então, por isso que ele começa com esse conteúdo que a gente viu lá no 6º ano. E aí nós vamos revisar esse conteúdo a partir de agora. Algumas coisas eu tenho certeza que vocês lembram, outras coisas a gente vai precisar relembrar, tá? E aí ele coloca essa figura para a gente, ó. A figura, né? Uma figura aí de uma parte do espaço, né? Foi retirado aí, provavelmente de uma sonda espacial, uma fotografia do espaço, para a gente poder visualizar o que tem nele. Será que tem alguém querendo entrar, gente?
tem alguém apitando aqui. Tem. Davi. O pessoal de casa está continuando vendo aí a figura. Do capítulo 1, que eu tive que autorizar a entrada de Davi. Bom, e aí ele mostra... Tá vendo? E aí ele mostra essa figura, então, do universo, tá? E aí ele lança para a gente algumas perguntinhas aqui do lado, na página 195, para a gente já ir tentando lembrar de alguns pontos importantes que vão aparecer nesse capítulo, tá? Bom, a primeira pergunta é a seguinte, ó. Ele pergunta se vocês já observaram o céu durante a noite, um céu noturno. Todo mundo aqui já olhou para o céu de noite, certo? Agora, quando a gente está aqui, numa cidade em que é uma cidade bastante poluída, né? A gente consegue perceber um céu limpo? Não, né? Às vezes a gente até consegue visualizar uma estrela, mas aquele brilho da estrela que a gente observa quando a gente está num lugar mais afastado, tipo uma roça, né? Por exemplo, se a gente sair daqui e ir para Araruama, por exemplo, a gente já consegue perceber uma diferença do céu. O tamanho, temos que pesquisar. É bem grande. Vamos pesquisar isso daqui a pouco. Então, a gente já consegue, por mais que a gente esteja numa distância, né, não tão longe assim, daqui para Araruama, mas a gente já consegue perceber uma diferença do céu daqui para o céu lá de Araruama. Se a gente observar o céu à noite lá, ele é bem diferente do daqui. Aqui, por conta da poluição, a gente não consegue perceber o brilho real dessas estrelas, tá? Bom, aí ele lança uma outra pergunta, né, nesse mesmo item A, ó. Quais astros você consegue identificar? Então, eu já falei aí que são as estrelas. O que mais que a gente consegue identificar olhando para o céu durante a noite? A Lua, muito bem. Quem lembra a classificação da Lua? O que ela é? Isso, satélite natural, muito bem. O que mais que a gente consegue ver? Mas depende que tipo de satélite. Por exemplo, a Lua, ela é um satélite, só que ela não tem luz própria. A luz que emite da Lua, que a gente tem a impressão de que ela tem, a luz não é dela, é do Sol. Então, depende de que tipo de satélite que você está se referindo, entendeu? O que mais? Sem ser a Lua, sem ser as estrelas. O que mais que a gente consegue visualizar no céu durante a noite? Só Lua e estrela? Só? Planeta? Ó, falaram aqui em casa cometa. Em algumas situações, né, leva um tempo isso, não é sempre que a gente consegue visualizar,
Mas a gente consegue perceber essas estrelas cadentes, sim, os cometas. Planetas? Também, ó, Vitor falou. Em algumas situações também não é sempre, isso acontece, leva milhares de anos para acontecer. A gente também consegue visualizar alguns planetas. Um deles, né, que é bem assim visto de vez em quando, e se eu não me engano, ano passado deu para ver, foi Vênus. Vênus, ele viu? Então, Vênus é um planeta bem brilhante. Ele é até chamado popularmente como estrela d'alva. Já ouviram essa nomenclatura? Por causa do brilho dele. Então, de tempo em tempo, ele fica com um brilho assim diferente, bem forte. E aí, aqui da Terra, a gente consegue visualizar. Então, no finalzinho do ano passado, a gente teve esse fenômeno com Vênus, que a gente conseguiu. Aqui de São Gonçalo, dependendo do lugar, eu não consegui ver, não. O tempo ele não estava muito aberto, não. Então, algumas pessoas tiveram dificuldade para ver esse brilho de Vênus. Mas em alguns locais aqui do Rio de Janeiro, deram para ver bem essa representação de Vênus. E Marte? Oi? Marte, planeta Marte. Marte também de vez em quando dá para ver, tá? O que mais? Sem ser a Lua, sem ser as estrelas, sem ser esses planetas aí que vocês citaram. Outras constelações. Também. O pessoal de casa falou o quê? Outras constelações. Muito bem. Foi Caio que falou, Caio? Eu mesmo. Caio falou, gente, outras constelações. Então, a gente consegue ver as estrelas separadas, mas a gente também consegue ver, visualizar um conjunto de estrelas, que são chamadas de constelações. Isso também a gente consegue ver. Alguém já viu no céu, durante a noite, as Três Marias? São três estrelinhas que ficam alinhadas assim, uma do lado da outra. Então, isso é uma constelação. De duas em diante já é considerado constelação. Alguém já viu também o Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul é uma constelação que é em forma de cruz. Já viram? Essa também é bem fácil. Achando as Três Marias, dá para ver a Cruzeiro do Sul. É bem fácil também de identificar no céu, tá? Então, durante a noite a gente consegue visualizar. Agora, na questão B, ó. As estrelas que aparecem na fotografia estão a uma distância de 20 mil anos-luz da Terra. Você sabe o que significa ano-luz? Alguém aqui lembra? A gente estudou isso lá no 6º ano, faz muito tempo. Mas caía até na prova. Vocês fizeram uma prova que perguntava isso, o que é ano-luz. Vocês lembram? É uma unidade de medida. De tempo, no caso. Como é que é, Caio? É para medir o tempo. Que ano-luz é... Por exemplo, a pessoa viajou a 1 ano-luz. Ela viajou 1 ano na velocidade da luz. Tipo isso. Mais ou menos isso. É a distância percorrida pela luz no vácuo durante 1 ano. Mais ou menos isso aí que você falou, tá? Vai aparecer essa definição aí no livro, aí a gente marca ela para vocês não esquecerem mais, tá? Não precisa anotar isso agora não, que vai aparecer aí no livro. Agora na letra C, ó. O telescópio espacial Hubble, isso a gente viu no 6º ano também, no nosso livro do 6º ano também falava sobre esse telescópio espacial aí. É um satélite artificial da Terra. Você conhece outros tipos de satélites artificiais e as aplicações para os quais são utilizados?
Vocês disseram um aí, satélite natural, que é a Lua. Mas vocês conhecem outros satélites? Vocês deram um exemplo de um satélite natural. Vocês conhecem algum satélite artificial? Conhecem? Vocês usam um todo dia? Não, não é o Google, não. Não. Internet? Alguém aqui tem TV a cabo em casa? Quem tem Sky, quem tem Claro TV, quem tem Oi TV, essas antenas todas aí de TV a cabo, tem no espaço um satélite artificial lá que manda sinal para cá. Então, por isso que a gente tem na nossa casa aquela antena. A antena ela recebe um sinal via satélite, e esse satélite ele é artificial, tá? Que chega até a nossa televisão. Tanto que quando está chovendo muito, ventando muito, o que acontece com a televisão? Sem sinal, né? Porque o sinal, imagina, se aqui está chovendo muito ou ventando muito, imagina lá em cima onde ele está. Então, dá, assim, uma certa interferência, tá? Fala, João Pedro. Oi? No caso da televisão, sim, cada empresa, né, tem a sua, e aí é por localidade. Cada localidade vai utilizar um tipo de satélite, tá? Além do da televisão, né, a gente pode ter contato também com outros tipos de satélites artificiais, que são da meteorologia. Esse a gente não utiliza muito porque não é a nossa área. Mas quem trabalha com previsão do tempo, por exemplo, quem é da aeronáutica, né? A aeronáutica, ela precisa ter informações de como está o céu, né? Para poder dar informação para o aeroporto se o avião pode decolar, se não pode, né? Tem todo um estudo ali, através do clima, através da previsão do tempo, para informar o piloto se ele pode decolar ou então aterrissar. E aí, precisa desses satélites artificiais. A meteorologia, ela usa muito satélite artificial também, tá? Para ter uma noção de como está lá em cima, o tempo lá em cima. Às vezes aqui a gente sente uma certa condição, mas lá em cima está em condições totalmente diferentes das condições que a gente está percebendo aqui na superfície, tá? Então também é muito utilizado. E também o pessoal da Marinha, né, quem trabalha na Marinha, também tem os satélites que servem para navegação. Então, também vai ajudar a dar informações sobre o mar. Se o mar está bom, ou então se ele está agitado demais, o tamanho da onda, isso tudo é feito através de satélites. Tá? Então, esses são satélites artificiais. A Lua é um satélite natural. Bom, aí vai vir as páginas que vocês vão fazer uma leitura em casa, que são essas páginas aqui, que contam um pouquinho sobre a história, de como os cientistas começaram a estudar essa parte de astronomia, que é uma parte bem difícil. Então, vocês vão fazer essa leitura aqui em casa. Agora a gente vai fazer essa aqui, que aí cada um vai fazer a sua. 199. Espera aí que eu vou subir um pouquinho. 199. Nós vamos completar essa página aqui,
A gente vai fazer junto, só que cada um vai completar da sua maneira, tá? Porque tem algumas respostas aí que são pessoais. Vamos lá. Oi. Você não sabe o nome da sua rua? Pauleiro. Ah, você não sabe como escreve? Ah, tá, pode. Bom, então vamos lá. Ó. Para informar a localização de sua residência, página 199. Geralmente você utiliza o nome da rua, da cidade e do estado. Mas se você quisesse dar mais detalhes sobre sua localização, teria de fornecer dados mais gerais. Preencha as lacunas a seguir sobre seu endereço. Então, vocês vão colocar aí, ó. Pessoal mesmo é o nome da rua, o bairro, a cidade vai ser igual de todo mundo, né? Que é São Gonçalo. O país também vai ser igual. E todo o restante de baixo vai ser igual. O único que vai ser diferente é a rua e o bairro. O restante vai ficar igual. Lucas, dá um tempinho, Lucas. Então, vamos completar aí. Deixa só... Tem uma pessoa lá fora. João Gabriel voltar. Completaram? Página 199. Pessoal de casa está fazendo? Quem não tem o livro, anota aí para depois que o livro chegar, fazer a 199. Vamos conferir? A rua e o bairro, então, é pessoal, tá? Vocês vão colocar a rua e o bairro de vocês. A cidade, São Gonçalo, muito bem. Letra maiúscula nesse São Gonçalo aí, hein? País, Brasil. Letra maiúscula também. Localizado no continente América do Sul. No planeta Terra, letra maiúscula também nesse terra, senão esse terra com letra minúscula fica terra de chão. Tá? Tem que estar com letra maiúscula. Que se encontra no sistema solar, muito bem. Que está na galáxia Via Láctea, muito bem. Letra maiúscula também no Via Láctea. Como é que se escreve? V-I-A. Isso. L-A-C-T-E-A, acento agudo no primeiro A. Láctea.
que se localiza no universo. Muito bem. Esse universo também com letra maiúscula, ó. Aqui no título, ó, ele está com letra maiúscula, ó, universo. Tudo com letra maiúscula. Tá? Então, completamos aí a nossa fichinha. Cada um completou a sua. Universo. O último tracinho aí é o universo. Aí agora nós vamos aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Nós vamos fazer o seguinte, quer ver? Nós vamos marcar esse aqui, ó. Vê se está dando para ver o pessoal de casa aí. O universo é constituído de todo o espaço, juntamente com toda a matéria, energia e radiação existentes. Tá vendo? Ó, quando a gente fez a primeira aula, eu passei para vocês o conceito de matéria, porque eu falei para vocês que nas nossas aulas iriam aparecer essas palavrinhas aí constantemente. Então, logo aí nas primeiras páginas do livro já apareceu aí a palavrinha matéria que a gente viu lá no primeiro dia de aula. Marquem, então, aí nos de vocês. Aí, agora nós vamos marcar aqui embaixo, ó. Vamos ver se vocês lembram dessa parte aqui, ó. As galáxias são grandes aglomerados de estrelas, gás e poeira, mantidos juntos por meio de interação gravitacional mútua. Vamos marcar isso. Nessa fichinha aí que a gente acabou de completar, nós já comentamos que a nossa galáxia é a Via Láctea, já respondemos aí. E ela aparece aqui de novo, ó. Vamos marcar esse pedacinho também. O nosso sistema solar se localiza em um dos braços da galáxia chamada Via Láctea. Ó, para quem não sabia escrever Via Láctea, aí agora a gente tem uma perguntinha para pensar, ó. Não precisa responder aí, é só para a gente pensar. Em sua opinião, por que nossa galáxia é chamada de Via Láctea? A gente tem o desenho dela aí, ó, do lado. Esse desenho é o desenho da Via Láctea. Por que que ela é chamada dessa maneira? Alguém sabe? Por que que a nossa galáxia é chamada de Via Láctea? É essa aqui, ó, esse desenho aqui, é essa aparência.
Por que é chamada de Via Láctea? Ó. Não, não é porque parece um buraco negro. Ô, tia, lá tinha aquele negócio que tem no Danoninho? Então, isso. Caio e João Vitor fizeram uma relação boa. O láctea lembra de leite, né? Então, por que foi? Tem a ver. Tem a ver. Isso. Tem a ver. Por que então, a nossa galáxia é chamada de Via Láctea? Olha para a figura. Porque ela é meio esbranquiçada. Tem Quem uma falou aparência foi Kailane? Foi. Isso. Ó, Kailane está falando, porque ela tem uma aparência meio esbranquiçada. Tá vendo? Esse espiral aqui dela, ela tem uma forma espiralada e é esbranquiçada. Então, por conta disso, deram o nome de Via Láctea, porque o leite não é branco. Então, fizeram essa associação, tá? Na ciência, às vezes não, muitas vezes, acontecem, a colocação dos nomes, né, na ciência acontece por conta dessa associação que vocês fizeram aí. Ela tem uma aparência esbranquiçada. O leite, ele é branco, então eles fizeram essa associação. Via Nossa, mas Láctea. ela teve uma criatividade para criar esse nome. Exatamente. Tem que ter criatividade para poder criar esses nomes, entendeu? Por isso que, às vezes, a gente acha assim, ciências tem um monte de nome esquisito. Mas não é que o nome seja esquisito, é porque eles fazem alguma associação com esse nome. Tá? Aí a gente tem que botar a cabeça para funcionar para poder tentar entender. Mas quando a gente para e pensa, ó, 3 alunos conseguiram adivinhar como que foi feita essa associação, tá? Vamos continuar, então. Tá, então nessa página aí, pode. Aqui embaixo, ó, da página, apareceram algumas palavrinhas ali sublinhadas, aí aqui no finalzinho, ó, aparece sempre o significado delas, ó. Então, ali no outro parágrafo, apareceu matéria, energia e radiação existentes. Aí apareceu aqui também para a gente o significado, tá? Agora vamos para outra página. Na página 200. Bom, nós temos aí agora uma outra imagem, lá no cantinho, falando sobre as estrelas. Aí ele comenta, ó, quando observamos o céu noturno, longe das luzes das cidades, podemos ver diversos pontos luminosos e de diferentes cores no céu. Então, quando a gente está, toda vez que a gente está mais afastado da cidade, se a gente estiver num local em que tem poucas casas, isso a gente vai conseguir em região assim de que tem sítio ou fazenda, tá? Teve uma vez, quando a minha filha acho que estava com 5 anos, eu fui num hotel fazenda no interior do Rio de Janeiro. Então, o interior do Rio, mais precisamente, né, era em Barra do Piraí. Não sei se vocês já ouviram falar. É bem distante daqui. Mas, assim, é um lugar afastado, mas que quando a gente está lá, como era uma fazenda, né, um hotel fazenda, lá você consegue visualizar o céu muito diferente do que a gente avista aqui. Exatamente. Ele tem uma amplitude maior e não tem muitas construções por perto. Aonde eu estava só era mato, era o hotel e em volta
era fazenda, era mato, era cachoeira, era rio, só isso, não tinha outra construção perto. Então, quando você olha para o céu, você consegue ver o que você vê aqui na cidade, lá você vê de uma forma bem diferente. O brilho da estrela é mais forte, a cor dela é mais forte, tá? Do que se a gente estivesse vendo daqui, porque aqui a gente tem algumas construções, muitas, né? Algumas não, muitas construções. Isso, a luminosidade dessas construções, hoje em dia, em todas as casas tem luz elétrica, então essa luminosidade das casas atrapalha um pouco o brilho e por conta da poluição também. A poluição ela também vai contribuir, tá? Aí ele coloca uma outra perguntinha para a gente, ó. Você acha que todos os corpos visíveis no céu são estrelas? O que vocês acham? Você acha que todos os corpos visíveis no céu são estrelas? Ó, esse número 4 aqui. Eu já vi esse negócio em algum lugar. Eles dizem que não são todas, porque as estrelas, a luz das estrelas, as estrelas já apagaram, mas a luz dela ainda tá brilhando pra gente. Ainda não demorou pra Ok. chegar. Além dessas estrelas, o que a gente consegue ver? A gente já comentou lá na primeira página. Planetas, cometas, né? Que são as estrelas cadentes. Essas estrelas cadentes também, o asteroide, quando ele se choca, ele também produz uma luminosidade. Essas histórias tem sempre, né? Só que o que acontece com essas histórias de asteroides, de meteoros, meteoritos? O que acontece com relação a isso? Às vezes, o tamanho dele não é um tamanho tão relevante, um tamanho tão grande. E aí, o que acontece? Quando ele está lá no espaço e ele vem caindo, ele vem se desintegrando. Quando ele vai diminuindo, tá? Quando ele chega a se chocar com alguma coisa, ou até mesmo com o planeta Terra, ele está num tamanho tão pequeno que não dá interferência nenhuma aqui para o planeta. Mas vira e mexe, a gente escuta essas histórias aí, que vai ter um asteroide, ou um meteorito, ou um meteoro que vai se chocar com a Terra, e que ele é de tamanho tal e tal, mas aí chega no espaço, ele se desintegra, ele vai diminuindo, e a gente não consegue sentir o efeito dele, tá? Vocês já foram naquele museu que pegou fogo lá da Quinta da Boa Vista? Então, lá, logo na entrada, quando a gente entrava no museu, tinha um meteorito. Viu o tamanho daquele? Aquele caiu na Bahia. Aquele sim, era maior do que essa mesa aqui. Ainda tem. Mesmo depois que pegou fogo, ele tem uma composição bem rochosa, ele não conseguiu se desfazer. Mesmo com fogo. Ele ainda está lá. Então, aquele ali, aquele tamanho, é um tamanho considerável. Aquele sim. Aonde ele caiu, porque aonde ele caiu não tinha nada por perto, mas se tivesse alguma cidade por perto, poderia fazer um estrago ali na cidade. Mas aonde ele caiu, por sorte, não tinha nada. Então. Isso. Então, a gente tem, né, como a gente tem como visualizar esses meteoritos, quando eles caem assim desse tamanho, nessa proporção, eles vão sempre parar em um museu para a gente
Já, já. Aqui no Brasil, não. Mas em outros países, sim. Sim, já chegou a cair. Tá? E dependendo do local que cai, aí tem uma certa destruição, sim. Bom, vamos lá, então. Vamos agora nessa parte aqui, ó. Vamos marcar esse pedacinho aqui, ó. Entre os... Oi. Se eu sou cientista, eu fiz biologia, então é da área de ciências. Toda pessoa que faz biologia, medicina, né, é um cientista. Porém, eu não trabalho com isso, com nenhuma experiência científica. Eu preferi dar aula. Mas se eu quiser me dedicar a algum experimento, eu posso. A minha área, eu sou especialista em meio ambiente. Depois que eu fiz biologia, eu me especializei em meio ambiente. Então, eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente. Quando você faz uma faculdade, logo depois que você termina a faculdade, a faculdade ela é uma coisa muito ampla, né? Então, você aprende um pouquinho de cada coisa. Depois, você tem que se especializar. É igual a medicina. Você faz faculdade de medicina, você aprende um pouquinho de cada coisa. Mas depois você vai ter que se especializar em uma área só. Ou você vai ser cardiologista, ou você vai ser pediatra, ou você vai ser dermatologista. Você tem que se especializar, porque não tem como você saber de tudo, né? Porque é muita coisa. Aí depois que eu fiz biologia, eu me especializei em meio ambiente. Então, impactos ambientais, quando, por exemplo, a natureza ela sofre com a poluição. Se eu saísse de sala de aula, eu estudaria essa parte. Qual é o prejuízo que a natureza tem por conta de uma poluição de um rio ou do ar, entendeu? Fala. Posso. Oi? Eu não fiz isso porque, assim, eu gosto de ter contato com pessoas. Então, eu gosto, assim, Não, nem tanto, nem tanto. É um trabalho, assim, muito individual. Você faz parte de uma equipe, mas você trabalha, assim, muito individualizado. Isso. Entendeu? Sim, sim. Aí eu prefiro dar aula e compartilhar o meu conhecimento com vocês. Eu ensino a vocês e aprendo com vocês. Eu acho isso mais interessante, entendeu? Ó. Bom, então vamos lá. Essa parte aqui, ó, vamos marcar essa parte aqui. Entre os corpos visíveis no céu noturno estão as galáxias, planetas e estrelas. As estrelas são grandes corpos de gás que produzem luz e emitem radiação em razão das reações que ocorrem no seu interior. Aí depois, o Sol é a estrela. Essa parte aqui é a parte que eu mais gosto. Eu adoro falar sobre o Sol. O Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra. A energia emitida por ele é um dos fatores que possibilita a existência de vida em nosso planeta. Então, a gente só está aqui por conta de duas coisas. Por conta do Sol, né? Porque a gente precisa dele, porque ele é que faz o processo de fotossíntese nas plantas, então a gente precisa das plantas para estar aqui. E por causa da água também, tá? Por causa da água. Então, basicamente, a gente precisa de duas coisas: do Sol e da água. Então, o Sol... Professora, Ah, a Lua também é importante para a gente? a Lua nem tanto, tá? Porque
Se ela estiver lá no céu, muito que bem. Mas se ela também não tiver, ela não tem assim uma função importante como o Sol tem, tá? Então a Lua Então, ó, João Guilherme levantou uma questão aqui, o pessoal de casa, que é complicado, porque toda vez que a gente levanta essa questão, que a gente pensa em algum assunto e pensa no lado religioso e no lado científico, essas duas situações elas não se combinam, né? O lado religioso, a religião conta de um jeito e o lado científico conta de outro totalmente diferente, certo? Então, por exemplo, eu que fiz faculdade de ciência, né? Lá, às vezes, os alunos levantavam essas questões. E os professores, eles sempre saíam de lado. Por quê? Se a gente discutir ciência pelo lado religioso, a gente vai ficar aqui horas falando e não vai chegar a uma conclusão. Por quê? Pelo lado religioso, cada um aqui tem a sua religião, né? E crê que é daquela forma que acontece, mas quando coloca o lado da ciência, a gente vê que não é nada daquela forma, é justamente o contrário. Então, o que a gente tem que fazer? Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que crer, né, no que a gente acredita, né, na nossa religião, mas tem que tentar entender também um pouco o lado da ciência, como que a ciência tenta explicar isso. Se você vai concordar ou não, aí fica a critério de cada um. Vão ter coisas, por exemplo, eu tenho coisas, partes da ciência que eu acredito. Agora, já tem partes da ciência que eu acredito que não tenha sido dessa maneira, porque eu acredito na parte religiosa, entendeu? Então, isso é muito pessoal. Cada um vai chegar à sua conclusão. É igual aquela história. Todo ano tem sempre um aluno que pergunta, professora, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu falei, gente, essa pergunta não tem resposta, porque cada pessoa vai ter a sua interpretação. Se você levar a interpretação para o lado religioso, você vai achar uma resposta. Se você levar para o lado científico, você vai chegar a uma outra resposta. Exatamente, isso. Agora, pelo lado da ciência, não é essa história. Pelo lado da ciência, o que a gente estudou há alguns anos atrás? Que para um ser vivo, ele ser considerado um ser vivo, ele tem que ter o quê? Para ele ter vida, ele tem que ter o quê? Células. Células, ó, responderam aqui no meu ouvido, células. Então, Professora, oi. tem uma pesquisa que fala que veio primeira, de cientistas, que veio primeiro a galinha, porque a galinha tem uma proteína para produzir o ovo. Só a galinha tem essa proteína. Então teria que vir a galinha primeiro. Entendi. Então, foi mais ou menos o que Luiz Gustavo falou aqui na sala. Só que ele falou pelo lado religioso. Pelo lado religioso, Deus criou o homem e a mulher e um casal de cada bichinho. Então, provavelmente, um galo, uma galinha. Pelo lado científico, aí isso difere um pouco. Por quê?
tudo se começa pela célula. Então, a gente tem uma célula, depois a gente tem um conjunto de células que são os tecidos. Do conjunto de tecidos, a gente tem os órgãos. Do conjunto de órgãos, a gente vai ter os sistemas. Do conjunto dos sistemas, a gente vai ter o organismo todo completo. Então, pela ciência, seria o ovo, porque o ovo é como se fosse a célula. É dele que vai ser gerado, né? Vai multiplicar ali aquelas células e vai formar a galinha. Então, por isso que eu falo para vocês, se a gente ficar discutindo com relação à parte religiosa e à parte científica, a gente não consegue chegar a uma conclusão, até porque cada um vai ter a sua opinião e vai ter um lado mais forte. Se acredita na religião, a religião vai pesar mais na sua resposta. Então, mas pelo lado científico, é o ovo, porque aí tem toda aquela história do Big Bang, que a gente já viu, entendeu? E aí... eu tô assistindo também. Bom, agora olha as informações do... Oi, Pedro. Espera aí, só um instantinho. Então, vamos deixar essa discussão para depois, porque senão a gente vai ficar na aula toda só discutindo isso. Deixa Gustavo voltar e você vai. Fala, Letícia. Espera aí, Lucas, deixa eu ouvir Letícia. Lucas, deixa eu ouvir Letícia, que eu não consegui ouvir. Fala, Letícia. O que acontece com a Terra? Bom, não sei ao certo te dizer ainda isso, não. Não tem... se acabar a água, né? Se acabar a água e aqui o sol, né, que a gente vai comentar agora, que também é um elemento muito importante para que haja vida na Terra, aí já era, acaba tudo. A Lua... Ah, tá. De acordo, tem. Com a maré que você está falando. Essa parte eu não sei muito bem, não, mas quem é pescador, né, sabe direitinho. A gente tem uma Lua, o planeta Terra tem uma Lua, dividida em 4 fases diferentes. Aí, cada fase possui uma característica diferente que acontece com relação ao planeta, né? Ele se comporta de uma maneira diferente. Eu não sei, assim, ao certo te dizer o que acontece que quando as luas estão em fases diferentes, entra um estágio de maré diferente e aí influencia na quantidade de água do oceano. Se ele está num nível mais alto ou se está num nível mais baixo. Eu não sei ao certo como que funciona isso. Eu vou tentar pesquisar para te responder. Mas pescador sabe isso bem fácil, porque ele trabalha, né, com relação a esse estudo de marés. Então, quando está com maré alta, eu acho que tem mais peixe. É uma coisa assim. Então, ele sabe direitinho como que isso funciona. Mas aí, continuando a pergunta de Letícia. Como para ter a existência de vida, a gente precisa de água e do sol, né? São 2 elementos, assim,
fundamentais para que haja vida no planeta, necessariamente a gente tem que ter esses dois elementos. Caso algum dia falte, que os cientistas já estão estudando com relação a isso, aí a vida do planeta vai entrar em escassez. A gente vai ver bastante animal morrendo, bastante ser humano morrendo por conta dessa escassez de água. Assim que eu comecei a dar aula, isso já faz muito tempo, e assim que eu comecei a fazer faculdade também, na faculdade a gente lia muitos artigos falando que em 2030 essa quantidade de água ela já seria escassa. Só que isso, eu fiz faculdade em 2001, já tem muito tempo. E assim, parecia que 2030 estava muito longe. Todos os artigos que eu lia, que às vezes eu via, 2030 a gente já vai ter problema com água, eu falava assim, mas 2030 e ainda falta muito tempo. Hoje a gente já está em 2021, então está bem pertinho. Se a gente não fizer... Depois de João Gabriel. Se a gente não começar a fazer nada a partir de agora, porque já passou o tempo de fazer alguma coisa, e a gente não fez nada, mas se a gente continuar nesse comportamento e não praticar assim, políticas que melhorem um pouco isso, a gente não desperdiçar água com tanta facilidade, futuramente a gente vai ter problema. E é um futuro bem perto, porque de 2021 para 2030, né, são 9 anos, então passa muito rápido. Fala, Lucas. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar? Primeiro, não poluir as águas, que é o que a gente faz bastante. Segundo, não desperdiçar. A gente tem que aprender a economizar. Quando eu venho aqui para a escola, eu só observo. Às vezes, ali na rua 19 de novembro, aquela ali de trás do Aragãozinho, as pessoas com a mangueira lavando a rua, molhando a rua. Gente, para que uma pessoa liga uma mangueira e molha a rua? Se ainda dissesse que estava lavando a casa, o quintal, até ainda tudo bem, estava desperdiçando, mas dá até para entender. Agora, molhar a rua, o asfalto da rua, não tem sentido. Então, a gente ainda desperdiça muito. Então, no nosso futuro próximo, que é mais ou menos em 2030, nós vamos sentir muito isso. Tá? E então, a gente tem que mudar, não é agora, não, tem que mudar para ontem, que a gente já deveria estar mudando os nossos hábitos, né? A todo momento, ó. Semana passada mesmo, deu na televisão que os níveis das hidrelétricas, elas estão baixos, né? O nível está baixo. E aí, por conta disso, porque quase não chove, né? Por conta do nível estar baixo, o que acontece? A gente acaba pagando mais na energia elétrica, porque não tem água para gerar a nossa energia. É através de água, aí não tem água, o nível da hidrelétrica cai, a gente paga mais por conta disso. Então, isso tudo é uma bola de neve, vai desencadeando em outras coisas. Ele já foi? João Gabriel, você já foi? Então pode. Bom, vamos marcar agora aqui com relação ao Sol, ó. Vamos marcar essa parte toda aqui do Sol, ó. A luz do Sol demora em torno de 8 minutos e 30 segundos para atingir a superfície terrestre. Então, de lá de onde ele está até chegar aqui, a gente sentir o calor do Sol, leva mais ou menos 8 minutos e meio. Da onde o Sol está
até aqui na superfície da Terra, que é onde a gente está, e a gente sentia a quintura do Sol, leva 8 minutos e meio para isso acontecer. Parece que é imediato, né? Mas não é imediato, não. Oi. O Sol, ele fica parado ou ele também faz um movimento de rotação e translação? Olha, uma pergunta de Letícia é muito boa. Vou repetir para vocês ouvirem. Ela perguntou se o Sol ele fica parado ou se ele tem um certo movimento também. Tem um certo movimento também. Por conta da Terra ter o movimento de rotação e translação, influencia nele, tá? Então, a gente vai ter a impressão, né, de que ele está se movimentando, só que, na verdade, é a Terra que está se movimentando. Então, por exemplo, quando a gente acorda, ele nasce numa posição. Ao meio-dia, quando a gente sai da escola, vocês podem reparar, ele está no centro do céu certinho, não precisa nem de relógio, a gente sabe que é meio-dia, porque ele fica no céu certinho. Aí a gente sai da escola, que é uma sombra pela calçada, mas não acha que ele está no céu certinho, não tem sombra nem do lado de cá, nem do lado de cá. Pode andar pela rua em qualquer lado da calçada, porque não vai ter sombra, meio-dia. Não vai ter sombra, tá? E aí, depois, quando ele, no final da tarde, né, que ele se põe, aí ele vai para o outro lado, no lado oposto ao que ele nasceu, tá? Só que isso, a gente tem essa impressão de que ele vai se movimentando por conta do movimento da Terra, de rotação e de translação, tá bom? E aí, a gente viu no 6º ano também que nada e ninguém suporta a temperatura do Sol, tá? Não tem nenhum material e nenhum ser que suporte a temperatura dele. Por quê? Na superfície dele, ao redor dele, ó, tá mostrando aí no livro, ó, ele tem, ó, mais ou menos 6.000 graus Celsius. Isso é muita coisa, tá? Uma temperatura de 6.000 graus é muito quente. Isso na superfície. Agora, dentro, ó, ele tem 15 milhões de graus Celsius. Então, não tem nem como a gente imaginar o quanto ele é quente, tá? Por isso que quando ele chega até a nossa superfície, até a nossa pele, a gente sente a quentura dele. E queima mesmo, porque se a gente ficar exposto a ele, a gente vai ter uma queimadura na pele, tá? Por isso que a gente usa o protetor solar, porque dependendo do tempo de exposição e de como está a temperatura do ambiente, hoje deve estar mais ou menos aí uns 34 graus. Hoje não está tão quente, não. Mas a gente percebe que a gente teve em dezembro, né, 40, né, janeiro, 40, mais de 40 em alguns municípios aí. Então, né, então, assim, é uma temperatura muito quente. A gente não consegue suportar isso, não, tá? Nada e ninguém consegue chegar a uma proximidade do Sol por conta dessa temperatura, tá bom? Aí algumas 29, algumas pessoas olham essa imagem e falam assim, ah, o Sol é uma bola de fogo. Não, ele não é uma bola de fogo. Ele é formado por gases. Só que como ele tem essa temperatura muito alta, dá a impressão de que é uma bola de fogo, mas não é uma bola de fogo, tá? Isso, esses gases, eles são bem quentes, né? Tem o hidrogênio e tem o hélio. Esses dois gases a gente vai estudar na tabela periódica, tá? O do Sol não é nitrogênio, não. O do Sol é hidrogênio. Nitrogênio é aquele que congela as coisas, é o gelado. Nitrogênio é gelado, hidrogênio não.
Então, parece, né? Mas não é não. Não é não. Seria a lava se fosse a imagem do planeta Terra. Dentro do planeta Terra, no núcleo do planeta Terra, aí tem a lava. Tá? Dentro do núcleo, que também é uma temperatura absurda. Ninguém e nada também resiste ao núcleo da Terra. Embora, não sei se vocês já assistiram esse filme, Viagem ao Núcleo da Terra. Já assistiram? Lá naquele filme, né, tem muita ficção. Eles conseguem chegar lá no núcleo, mas a gente sabe que isso não é possível, tá? É mais ou menos temperaturas assim, igual a do Sol. É uma temperatura muito elevada. Professora, Oi. o que é mais quente, o Sol ou o núcleo da Terra? Olha, a temperatura ela é bem próxima. O núcleo da Terra também tem temperaturas assim, de 6, 10 mil graus. Tem temperaturas bem altas, tá? Que vai dar origem à lava do vulcão. Não sei se vocês viram hoje. Hoje eu estava assistindo o jornal, aquele jornal Hora 1, de manhã cedinho. Passou um vulcão que entrou em erupção. Então, acho que na Indonésia. Aí, conclusão, essa lava do vulcão, ela vem do núcleo da Terra. É o material do núcleo da Terra. Tá? É uma movimentação que tem, né, na superfície da Terra, que faz com que ele entre em erupção. E aí ele automaticamente ele em erupção, a erupção é essa movimentação. Aí ele chacoalha essa lava que está ali e ela transborda. Hoje, como foi hoje isso, ou ontem, agora eu não sei, mas passou bem cedinho na televisão. Ele ainda estava só com aquele sistema de fumaça, ainda não estava dando para ver a lava saindo, não. Entendeu? Mas já deu na televisão que ele é perto de uma cidade. Não, ainda não, mas ele é bem perto de uma cidade. Provavelmente, se ele continuar em erupção, algumas pessoas ali daquele local vão ter que sair dali, entendeu? É bem perto, mostrou casas por perto, não é uma área isolada, não. Tem casas por perto, construções por perto. Pode. Bom, agora ó, nós vamos marcar a parte do ano-luz que eu falei para vocês, que tinha uma parte aí que aparecia a definição de ano-luz. Ó, vamos marcar aqui, ó, definição de ano-luz. Oi. O que, Gustavo? Então, aí, ó, tem a ver mais com a luminosidade dele, com a intensidade de luz dele. Ó, vocês vão marcar aqui, ó, a distância percorrida pela luz no vácuo no período de 1 ano. Isso é a definição de ano-luz. Aí vocês vão completar aqui embaixo, ó. Ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros.
Não. Aí do lado a gente tem uma estrela, ó. Ó. E aqui a gente tem uma constelação, ó, aqui em cima, ó. Ó, temos um exemplo de constelação. Pode. As duas próximas. Aí, viu? As duas próximas páginas são as páginas da atividade de casa, tá? 202 e 203. Agora eu vou sair daqui e vocês vão pegar o caderno. Química. No caderno de química, tá? Pode. Caderno de química, gente. Não é muita coisa, não. É rapidinho, tá? Vou colocar no chat, ver se vocês conseguem ver. Química, é. Vê se está dando para ver o chat aí, o pessoal daí de trás. Está dando para ver o pessoal aí de trás? Vocês vão pesquisar essas 4 palavrinhas, ó. Sol, espaço, terra e constelações. Só isso. Quem tiver dicionário, no dicionário. Pessoal de casa também. Quem tiver dicionário, no dicionário. Quem não tiver dicionário, no amiguinho Google. Professor, Oi, Nicolas. pô, é só uma linha pra cada, né? Melhor pular 2, Nicolas. 2 linhas para cada.
Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de vocês. Vocês já sabem o número de vocês? Não? Então vou falar o número também, tá? Anota em algum lugar para vocês não esquecerem depois. Professora, eu sei o meu número. Eu sou o número 10. Vamos conferir então para ver se é o 10 mesmo. Vamos lá então. Número 1, Adam. Eu. Adam sempre é 1, né? Não tem nem como escapar. É. Amanda, número 2. Presente. Ana Clara, número 3. Andiara, número 4. André Luiz, número 5. Ana Luísa Rosas. Ana Luísa Silveira, número 7. E Ana Luísa Rosas, número 6. Número 8, Beatriz. Presente. Número 9, Caio. Eu tô aqui. Número 10, Davi. Acertou, Presente, hein, Davi? Número 10 mesmo. Número 11, Gabriel Feon. Eu. Número 12, Gabriela Vitória. Gabriela tá aí? Número 12 é Gabriela. Número 13, Gabriele Eveline. Eu tô aqui. Gabriele tá aí, tá bom. Número 14, Gustavo. Número 15, João Gabriel. 16, João Guilherme. 17, João Pedro Portela. 18, João Pedro Goulart. Eu. Pode. Pode. 19, João Vitor Vidipó. 20, Júlia Marinho. Presente. 21, Júlia Pereira. Presente. 22, Kailane. Eu. 23, Leandra. 'Leandra tá aí? Leandra. 24, Letícia. Você já estava sofrendo pelo 24, Lucas? 25, Lucas. É um número, Lucas, um número. 26, Luiz Gustavo. 27, Maicon. Eu. 27, tá, Maicon? 28, Maria Eduarda. 29, Matheus. Matheus tá aí, não? 30, Nicolas. Eu. 31, Pedro Henrique. Anota aí, tá, Pedro, para não esquecer. 31.
32, Renan. 33, Sara. Eu. 34, Vitor Pereira. 35, Vitória Gonçalves. 36, Vitor Costa. E 37, Vitória de Andrade. Ai, Todo mundo foi chamado? Todo mundo? Ok, então. Repete. Repete o que você colocou. Coloca, é o terceiro planeta do sistema solar. Aham. Pode ainda não, faltam 3 minutinhos ainda. Pode. Não esqueçam da página 202 e 203 para quinta-feira. Tá bom? João Vitor, o que é que você colocou em espaço? Tá. Tá, joia. Tudo que está além do lucro te mostrar. Tá bom, tá certo. Pessoal de casa tem alguma dúvida, gente? Não? Ok. Professor, já pode ser? Bom, então pode. Vou encerrar a gravação aqui para liberar vocês, então. Quinta-feira a gente se encontra de novo, então, tá bom?